Não há como explicar os dramas humanos sem a ideia da reencarnação. Filmes de terror que a televisão mostra nada tem a ver com o espiritismo. O verdadeiro papel do espiritismo é a cura da alma e não a do corpo. Todos precisamos reencarnar e isso pode acontecer na mesma família. O valor da vida não se mede pelos anos vividos, mas pela forma como a pessoa viveu. Tema de hoje, o Livro dos Espíritos, os Anjos segundo o Espiritismo. 7 pecados capitais na visão espírita é o livro do clube para este mês. Ouvinte, muito bom dia. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. Uniradio.com.br, repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e de reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para isto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br ou pelo WhatsApp 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou trazer pessoalmente o seu recado. Livro que estaremos sorteando neste programa entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Quando a Vida Escolhe, um romance do espírito Lúcius pela médium Zíbia Gasparetto. O romance trata de mais um drama humano que envolve momentos de incertezas e decisões que serão determinadas na vida dos personagens. Quando a Vida Escolhe é da editora Vida e Consciência. No domingo passado, quem ganhou o livro foi a nossa ouvinte Maria de Lourdes Meireles, que mora lá no Jardim Paineiras. Ligue já para o telefone fixo 34710700 ou para os celulares da Vivo 997-512397 e da TIM 981-792405 até o meio-dia e concorra a um exemplar deste livro, Quando a Vida Escolhe. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco, agora ou a qualquer momento. Use o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Você está ouvindo a edição de número 2039 de Momento Espírita, 45 anos no ar. O Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje é de Eliane e Cid, com participação do Marco Antônio, do Mares e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Mares e o Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Após a exibição do filme A Cabana, no Caminho de Damasco, filme baseado no livro do mesmo nome, do escritor canadense William Young,
um companheiro fez oportuno comentário sobre a extraordinária habilidade do autor, que para explicar o sofrimento humano partiu apenas e tão somente de concepções consagradas em dogmas tradicionais da religião. Nessa história, o que o pai da garota sequestrada e morta não conseguia entender, primeiramente, é a razão pela qual Deus, no seu infinito amor, no seu infinito poder, não impediu o cruel destino da filha. Em segundo lugar, porque ele, o pai que sofria tanto, precisava perdoar o impiedoso assassino que tirou a vida de uma inocente, além de causar profundos sofrimentos à família. É bem verdade que William Young desprezou alguns dogmas tradicionais religiosos, como o do pecado original, por exemplo, que, segundo a Bíblia, teria deixado uma marca inapagável na alma humana, ou do sacrifício de Jesus, pelo qual o ser humano teria de responder, ou ainda o de atribuir os reveses da vida simplesmente à vontade de Deus. No entanto, para chegar ao ponto de equilíbrio, William Young tangenciou todos os questionamentos que o pai da garota assassinada fez a Deus nos diálogos com as três pessoas da Santíssima Trindade, mas sem obter uma resposta objetiva, simples e direta às suas perguntas. Nesse ponto, o autor teve que usar toda a sua habilidade criativa para trabalhar no espectador mais o sentimento que a razão, querendo demonstrar que há razões divinas que desconhecemos e que, nesse ponto, a única solução é nos atribarmos na fé em Deus e na certeza de que tudo que Deus faz está certo. E por que ele não tratou da reencarnação? Perguntou o companheiro. A reencarnação teria resolvido facilmente todas as questões, pelo menos de maneira racional e sem precisar de tantos rodeios. Certamente, Young não teve acesso à doutrina da reencarnação ou simplesmente não acredita nela. E neste último caso, seria lamentável que o autor, que procura uma solução universal para os grandes questionamentos humanos, não se valesse de uma concepção mais ampla e mais profunda da vida, seja apelando para os embasamentos das religiões orientais, ou mesmo buscando apoio no Espiritismo. Acreditamos, contudo, que Young não conhece ou não sabe lidar bem com o conceito de reencarnação, já que ele afirma não estar interessado em posturas religiosas que servem mais para dividir do que para unir as pessoas, mas no desenvolvimento da espiritualidade nos homens de todas as crenças. Aliás, este é o ponto alto de sua proposta na obra A Cabana, embora, como dissemos, ela deixa para trás uma grande oportunidade de atingir a plenitude da verdade de uma forma mais convincente. A reencarnação continua sendo o principal ponto de apoio de todas as verdades que podemos sustentar para explicar o drama humano, sejam quais forem as circunstâncias em que o homem se encontra nesta vida. Mas a questão do perdão, tema central dessa obra, num sentido mais amplo, não pode ser entendida sem considerar que, além de Deus ser o Pai de todos, nenhum de seus filhos está destinado à perdição, justamente por ele ser infinitamente bom e poderoso. Se o indivíduo que hoje matou ainda poderá se regenerar pela experiência difícil que deverá vivenciar em outras vidas, também suas vítimas, que agora amargam duras penas, não são inocentes em relação aos males que devem ter praticado no passado. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos à primeira questão. Nesta semana, uma senhora fez o seguinte comentário.
A televisão mostra filmes de mortos de aspecto assustador que assombram e perseguem as pessoas. Atrás disso, sempre tem um crime ou um plano de vingança e muita violência. Fico assustada com esses filmes. Imagine se eles fazem mal aos adultos, o que não causam às crianças. Primeiro, prezado ouvinte, precisamos esclarecer que esses filmes não são espíritas, que não é assim que o espiritismo trata a questão da vida depois da morte. São simplesmente filmes de terror que infundem medo e que por isso mesmo atraem uma plateia ansiosa por fortes emoções, da mesma forma que existem em parques públicos os chamados trem-fantasmas ou casas-fantasmas. Trata-se de uma forma de diversão que muita gente escolhe, sabendo de antemão que não correm nenhum perigo, porque tudo aquilo é fictício. Existe na indústria cinematográfica esse tipo de produção que se tornou clássico nas mãos de alguns destacados cineastas e que hoje prossegue abrindo espaço para outros produtores e diretores de cinema que gostam de trabalhar com muita imaginação. No entanto, como dissemos, são filmes catalogados como filmes de suspense ou filmes de terror que exploram o desconhecido e o misterioso por ser um tema que atrai grande público e dá bom retorno financeiro. Esse tipo de filme não é jamais indicado para crianças ou para pessoas impressionáveis. Logo, não é difícil concluir que o fato de um determinado filme explorar a questão da vida após a morte com excesso de imaginação, principalmente quando recorre à violência e a assassinatos, geralmente envolvendo ações de vingança com cenas impactantes, isso não quer dizer que tenha a ver com o espiritismo. Pelo contrário, uma das maiores preocupações de Allan Kardec ao codificar a doutrina espírita foi justamente a de desmistificar a morte e o sobrenatural, afastando a ideia distorcida que se faz dos espíritos e do mundo espiritual. Já um filme feito à moda espírita deve pautar pela naturalidade, mostrando a vida espiritual apenas e tão somente como continuidade da vida terrena, justamente para que o público entenda que a vida simplesmente continua além desta. Embora numa outra dimensão, ela apresenta uma grande semelhança com a vida na Terra, sem nenhum elemento mágico. E os fenômenos que porventura apresentem não devem ter esse caráter assustador que o cinema de terror costuma mostrar para divertir suas plateias. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares 997-51-2397 da Vivo ou 981-792405 da TIM. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997-51-2397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Estamos sorteando hoje o romance intitulado Quando a Vida Escolhe, pela médium Zíbia Gasparetto, da editora Vida e Consciência. Considerações de um ouvinte. Muita gente vai à igreja ou ao centro espírita buscar cura, qualquer doença que tenha, até mesmo quem não tem doenças graves e que podem ser facilmente tratadas. Poucos dizem que foram curados espiritualmente. Acredito que muito poucos. Então eu pergunto, essas poucas pessoas que conseguem cura espiritual é porque elas têm merecimento diante de Deus? Ninguém busca uma cura espiritual se não acreditar que vai ser curado. Então não pode ser apenas uma questão de fé. Deve ser merecimento também. E o que vocês acham? Toda doença, por mais material que pareça, sempre tem alguma raiz espiritual, pois corpo e espírito estão em sintonia e o que acontece com um tem reflexo no outro. Evidentemente, há doenças que decorrem mais do espírito do que do corpo e que, em síntese, seriam as que remanescem de suas encarnações passadas e as que surgem dos vícios de pensamento e maus hábitos da pessoa.
Tanto o corpo quanto o espírito são dotados de meios de combater as doenças, conhecidos como mecanismos de autocura. A doença só vence quando esses recursos não são suficientes para combatê-la. Então é preciso a ajuda da medicina ou mesmo alguma intervenção espiritual externa. As chamadas curas espirituais estão entre aquelas que muitas vezes acontecem de modo surpreendente. Todavia, qualquer que seja a enfermidade, corpo e espírito atuam conjuntamente para eliminá-la, pois a lei natural de conservação está sempre acionando meios de combatê-la. Importante, no entanto, é a fé do paciente ou a certeza de que ele vai se curar. Em certos casos, essa fé é decisiva. O que chamamos merecimento decorre de suas condições íntimas e da sua trajetória espiritual. Se, por exemplo, um determinado fator espiritual responsável pela doença chegou ao fim, corpo e espírito se restabelecem. Muitas vezes, talvez a maioria, o próprio esforço por debelar a doença já é um fator determinante da cura. Assim, a simples intervenção do médico ou do médium, num caso desses, podem desencadear o processo de cura, que, por vezes, fica parecendo um verdadeiro milagre. De fato, o milagre existe e está acontecendo todos os dias, na maioria das vezes despercebido, porque milagre seria todo fenômeno natural surpreendente e inexplicável. Porém, apenas em circunstâncias muito especiais é que os processos de cura podem ocorrer de forma mais acelerada, tendo em vista a condição psíquica do paciente e o envolvimento da espiritualidade. É mais ou menos por aí, prezado ouvinte. As doenças, na verdade, decorrem de desarmonias no corpo e fazem parte de nossas experiências na Terra. Nós costumamos dar uma dimensão muito grande às doenças, porque no fundo não aceitamos ficar doentes. Achamos que devemos ter saúde a vida inteira, mas isso não é possível. A natureza nos dotou de um corpo suscetível de adoecer e, além disso, as enfermidades não existem por acaso. Elas concorrem para o nosso aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Em todas as épocas, o homem recorreu a algum meio de cura, primeiramente na área religiosa e depois na medicina. Não resta dúvida de que são esses os instrumentos que ajudam a nos curar, porque nosso corpo é dotado de mecanismos próprios para se curar. Basta que esses mecanismos sejam acionados. A fé ajuda certamente, mas não basta. Há doenças curáveis e doenças não curáveis, mas mesmo as não curáveis muitas vezes são tratáveis. Mas no fundo, como dissemos, não nos conformamos com as doenças e partimos, se possível, para um método mais rápido, até mesmo para o milagre. Do ponto de vista espírita, contudo, a doença tem suas causas que podem estar nesta ou em vidas anteriores, ou ainda nas duas. Quando a doença vem de encarnação passada, a pessoa já nasce programada para adquiri-la e desenvolvê-la. Geralmente é consequência dos erros, dos excessos, dos abusos. Buscar a cura de alguma forma é uma necessidade e um dever de todos nós. Acreditar na cura é um fator importante, mas não é o único para que a cura aconteça. Não conseguir a cura faz parte de nossa jornada na Terra, até porque, do ponto de vista espiritual, muitas vezes a doença é a própria cura, ou seja, o desconforto da doença que acaba nos ensinando a viver melhor e a buscar Deus em nosso coração. Essa pergunta de agora foi formulada pela nossa ouvinte Cristina e diz o seguinte: é verdade que a gente nasce muitas vezes na mesma família para resolver problemas do passado? O espírito, Cristina, na sua longa trajetória evolutiva, deve desenvolver a sua capacidade de amar. Precisamos entender que a criação em si é um ato de amor e por isso Deus nos criou a todos para que todos amem e sejam amados. Esta é a inevitável tendência de cada um de nós. Por tal razão, o espírito passa por inúmeras encarnações
para conviver com seus iguais, e é nesses contatos uns com os outros que evolui exercitando a convivência em regime de solidariedade e aprendendo a respeitar e, finalmente, a amar. Há duas razões para o espírito retornar ao mesmo convívio familiar. Primeiro, quando ele vem para ajudar, e segundo, quando ele vem para aprender e se reajustar. Quando Jesus recomendou o amor aos inimigos, isso pode parecer estranho na época, mas na verdade Jesus se referia a duas situações. Quando resolvemos problemas pessoais aqui numa mesma existência, se reconciliar com o adversário, e quando podemos resolver no futuro, em futuras encarnações. É claro que é vantagem resolver nossas diferenças o mais rápido possível, de preferência aqui e agora. É mais fácil e mais rápido, e desse modo não levamos desta vida mágoas e culpas que vão permanecer nos machucando por dentro o tempo todo. Mas, quando não é possível resolver problemas nesta mesma existência, eles poderão ser adiados para encarnações seguintes. Não existe tempo estipulado para resolver nossas diferenças. Isso vai depender de cada caso e de cada indivíduo. O grande problema do espírito em relação aos conflitos não resolvidos numa existência é a intranquilidade de consciência. Num nível inferior de consciência, sofremos demais os efeitos da mágoa que os outros nos causaram. Num nível superior de consciência, sofremos muito os efeitos da culpa pelo mal que causamos aos outros. Tais condições podem acompanhar o espírito no mundo espiritual, causando-lhes profundo desconforto ou sofrimentos morais. Nesses casos, a reencarnação no mesmo círculo familiar funciona como uma saída salvadora. O espírito pode, sim, retornar ao convívio da mesma família e ainda tentar acertar com aqueles que no passado estavam em seu caminho, que lhe prejudicaram ou foram por ele prejudicado. Mas isso, evidentemente, quando se trata de situação de conflito, diferente dos casos em que o espírito também volta, mas agora volta mais para ajudar do que para ser ajudado, ou então para gozar do convívio com aqueles a quem se afinam e com quem pode fazer algo de útil em comum. E ainda a ouvinte Cristina, que faz mais uma pergunta. Ouvi dizer que quando uma criança morre muito cedo, em tenra idade, é porque na vida anterior ela se suicidou e agora reencarnou para completar exatamente o tempo que faltava para viver na Terra. Isso é verdade? Evidentemente, Cristina, esta pode ser uma explicação para alguns casos de morte de crianças, mas acreditamos que não se aplica a todos os casos indiscriminadamente. Algumas obras espíritas relatam casos semelhantes ao que você pergunta. No entanto, devemos tomar cuidado para não generalizar. Cada caso tem as suas próprias peculiaridades, que merecem uma atenção própria. Em torno desta questão de reencarnação, sempre há muita especulação numa tentativa de explicar tudo por uma só causa. Mas não é assim que as leis da natureza funcionam. Para cada situação que ocorre em nossa vida, há sempre um conjunto de causas que a determinaram. O tempo, sem dúvida, é um fator dos mais importantes, mas não é o único. Se o que nos vai acontecer em outras encarnações dependesse só do tempo, tudo seria bem mais simples, mas as leis da natureza, particularmente aquelas que regulam a conduta e o destino humanos, são bem mais complexas. O que queremos dizer é que a nossa vida não é regida apenas por leis matemáticas. O simples fato de uma pessoa, a partir desta vida, faltando 10 anos para cumprir o tempo previsto, não quer dizer que ela deve voltar novamente para viver somente os 10 anos que faltaram. Isso porque a vida não pode ser medida apenas pelo tempo que passa, mas pela intensidade com que ela é vivida e com o proveito que o espírito tirou dela. Explicamos melhor. Alguém que deveria viver 70 anos, vive apenas 60, mas esses 60 anos foram suficientes para fazer o que estava previsto que fizesse.
Desse modo, do ponto de vista espiritual, não podemos nos restringir apenas e tão somente ao número de anos que a pessoa vive aqui na Terra, mas pelo que ela fez durante o tempo em que viveu. Há pessoas que desencarnaram relativamente cedo, mas saem daqui com uma cota de realização muito maior do que outras que viveram bem mais tempo que elas. Logo, devemos levar em consideração o aproveitamento que tiveram. Muitas vivem pouco e crescem muito. Outras vivem muito e crescem pouco. Atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início dessa edição. É o romance Quando a Vida Escolhe, pela mediunidade de Zíbia Gasparetto. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700 e os celulares da Vivo 99751-2397 e o da TIM 981-792405. E também o WhatsApp que você pode utilizar, que é o 997-51-2397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, anjos e demônios. Caro ouvinte, na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, vamos encontrar no capítulo 1º do segundo livro o subtema Anjos e Demônios, que abrange as questões de 128 a 131, com uma longa nota de Allan Kardec ao final do capítulo. Hoje vamos falar sobre os anjos. Na história dos povos antigos, vamos encontrar interessantes episódios relacionados à aparição de entidades espirituais com forma humana, que quase sempre traziam orientações e revelações aos homens. Isso aconteceu de modo especial entre os hebreus, o povo de Moisés, e passaram a ser conhecidos como anjos. Na verdade, a palavra anjo veio do grego ágelos, e quer dizer mensageiro. No caso em questão, mensageiros de Deus. Esses espíritos já se mostram presentes desde a narrativa do Gênesis bíblico, quando se refere ao paraíso. Mas eles são mencionados inúmeras vezes desde os tempos de Abraão, Moisés, Josué e outros profetas até Jesus. O Evangelho de Mateus diz que um anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Paulo de Tarso, mais tarde, a serviço do Evangelho, vai mencionar anjos. Segundo a tradição religiosa, os anjos são espíritos que estão ligados diretamente a Deus e desempenham o papel de seus mensageiros. Na angiologia, estudo dos anjos, fala-se em várias categorias de anjos, como anjos, arcanjos e serafins e outros. Mas, segundo as teologias, os anjos foram criados como uma categoria especial de espíritos, para estarem com Deus e servi-lo, ou serem os intermediários entre Deus e os homens, o que seria o seu papel mais conhecido. Porém, a concepção espírita sobre anjos é diferente, embora o espiritismo conceba a existência dos espíritos que possam ser identificados como anjos pela sua elevação moral. Para a doutrina espírita, Deus não cria privilegiados, todos os espíritos são criados iguais. Se os anjos fossem criados perfeitos para servir diretamente a Deus,
eles seriam privilegiados em relação aos homens e, portanto, não teriam mérito algum, simplesmente por terem conquistado essa condição, por seus próprios méritos e esforços. Para o Espiritismo, a condição de angelitude pode ser alcançada, mas mediante o processo de evolução, pois todos os seres foram criados na mesma condição, simples e ignorantes, sujeitos à lei de evolução. Os que galgaram condições superiores o foram pelos seus próprios méritos e não por concessão gratuita de Deus. Na lei de Deus não há privilegiados, caso contrário, Deus não seria toda a justiça. Frequentemente os anjos são apresentados como pessoas jovens vestidas de roupa bem alva e resplandecente para dar a impressão de pureza, e também providos de 2 asas. Essa representação com asas surgiu na Idade Média, quando os pintores, principalmente os pintores clássicos, as criaram na sua imaginação, mediante algumas narrativas bíblicas, onde eles sempre são mencionados com a forma humana. É bom lembrar que na antiguidade a única maneira de se conceber que alguém voasse era por meio de asas, à semelhança dos pássaros. Em nota a questão 128, para explicar o uso indiscriminado da palavra, Allan Kardec diz que a palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou mau anjo, o anjo da luz ou o anjo das trevas. Neste caso, a palavra anjo é apenas sinônimo de espírito ou de gênio. E no próximo domingo estaremos dando continuidade ao assunto, falando o que o Espiritismo entende por demônio. E se você tiver dúvidas sobre este tema, basta nos enviar. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua participação, sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Máris Edílio de Carvalho. Bom dia, Máris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Muito bom dia, prezado ouvinte do Momento Espírita. Gula, luxúria, avareza, ira, inveja, preguiça e orgulho. São esses os chamados 7 pecados capitais, cuja relação foi feita por Santo Agostinho no século XIII, inspirado em textos bíblicos. Procurava-se, então, um caminho para orientar as pessoas a adquirirem virtudes que mais se aproximassem do ideal cristão. Entretanto, somente um século mais tarde, essa lista dos chamados pecados capitais alcançou sua popularização, ultrapassando as fronteiras da religião para chegar ao meio artístico, onde artistas, escritores e formadores de opinião deram validade a ela. E apesar das dificuldades de comunicação, logo os 7 pecados capitais chegaram às religiões e ao conhecimento público, ganhando aceitação popular. 7 pecados capitais, uma visão espírita. É a obra que o Clube do Livro Espírita de Garça está distribuindo neste mês de junho. É um livro escrito por 7 autores, cada qual fazendo comentários sobre um pecado, e que reuniram para dar ao leitor a visão espírita sobre as grandes virtudes da alma, justamente aquelas que se opõem a esses 7 defeitos morais. Seus 7 autores são escritores e expositores conhecidos no meio espírita. São eles Jô de Andrade, Francisco Aranda Gavilã,
Isaías Claro, Mário Demarco, Rogério Coelho, Roosevelt Thiago e Wellington Balbo. Trata-se de uma belíssima obra, muito bem organizada e elaborada, cujo lançamento está sendo feita pela editora Solidum e que pelo Clube do Livro sairá por menos da metade do preço da livraria. Porque, como você sabe, o Clube do Livro adquire essas obras por um preço muito especial, colaborando com o leitor e com a divulgação dos bons ensinamentos. Prezado ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco, que tem por objetivo divulgar a boa mensagem para a população, incentivando o bom hábito da leitura. O papel do clube é facilitar o acesso ao livro, que continua sendo um artigo muito caro em nosso país. Por isso mesmo, o clube encaminha mensalmente um novo livro a cada associado por apenas R$ 17,00, valor da mensalidade. Este preço geralmente corresponde à metade do preço na livraria. É, portanto, a grande oportunidade de o leitor adquirir seu próprio livro e formar uma biblioteca em sua casa. Se você ainda não é associado do clube ou pretende presentear alguém com uma assinatura, entre em contato com o Daniel pelo celular 98127 7775. Repetindo, 98127 7775. E você passará a receber todo mês em sua casa um novo livro. Queremos lembrar aos leitores que não são associados do clube que dispomos de alguns exemplares a mais do livro do mês, neste caso, de Os 7 Capitais, para vender a não sócios pelo preço da assinatura, ou seja, por apenas R$ 17,00. E não se esqueça, participando da campanha Consiga Mais Sócios, você receberá um livro de graça para cada novo associado que conseguir para o clube. Muito obrigado pela sua atenção, façam uma boa leitura e tenham uma ótima e abençoada semana. Atividades no Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Damasco, teremos palestras sobre a evolução e o povoamento da Terra, por José Benevides Cavalcante. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. E na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil no Lar Meimei acontecem todo sábado às 14 horas, lá no Lar Meimei. As evangelizadoras, a Cristiane, a Mariana e a Vanderly, trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, os adolescentes até 14 anos. Para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado por Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas a partir dos 14 anos acontecem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec. Aproxima-se o momento em que acontecerá em Garça mais uma edição da Festa da Cerejeira, hoje denominada Cerejeira Festival.
quando o Lar Meimei estará participando com uma barraca de vendas de artesanatos, doces e salgados, além de livros espíritas, um dos meios de levantamento de recursos para sua manutenção. Neste ano, a festa ocorrerá no período de 28 de junho a 1º de julho, como sempre junto ao Lago J.K. Williams, o principal ponto turístico de nossa cidade. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos para se manter, para atender dezenas de famílias na parte de alimentação principalmente. Lá você será recebido pela Paula, Marina, Sueli, Maria, Ione, Enio e Dulcirene e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da Rua 7 de Setembro, número 42. E vem aí o curso de mediunidade, promovido pela USE. A USE Intermunicipal de Garça, que compreende os municípios de Garça, Galha e Lupécio, estará promovendo um curso de mediunidade, abordando o aspecto de formação do médium. O curso será ministrado no Centro Espírita Caminho de Damasco, no dia 17 de junho, próximo das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. O número de participantes é limitado. Cada centro espírita afiliado à USE de Garça tem direito a uma cota de inscrições, e é nos centros que os interessados devem fazer suas inscrições até o dia 10 de junho. O curso será ministrado por Donizete Pinheiro, escritor e expositor espírita da cidade de Marília. Encontro da Família será em 22 de julho. A USE Intermunicipal está se preparando para a realização do 11º Encontro da Família Espírita, que será realizado em 22 de julho de 2018 nas instalações da Patrulha Juvenil Garcense. O tema escolhido pelos centros é Escolha pela Vida, o papel preventivo da família. E os trabalhos que se realizarão durante o domingo, manhã e tarde, contarão com a participação do escritor, expositor e filósofo espírita Paulo César Fernandes. Do encontro poderão participar, além dos adultos, crianças e jovens que terão atividades especiais. A USE agradece publicamente amigos e colaboradores que participaram da tarde do Pucheiro, promoção realizada no dia 19 próximo passado, visando recursos para a realização de seus eventos culturais, como o do Encontro da Família. Entre os colaboradores estão os que confeccionaram o pucheiro, os doadores de ingredientes, toda a equipe de apoio para a realização do evento, os que venderam os cupons e, principalmente, os que adquiriram o prato, espíritas e público em geral. Palestra amanhã no CFEAC de Villaraceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Villaraceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública com o tema Ser Espírita. Para quê? Com a expositora Dalva Ferreira. A palestra terá início às 20 horas e haverá após aplicação de passes. Ouça todos os sábados aqui pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco fica aberta ao público todos os dias, às 17h30 até às 20 horas. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia. Deus aguarda de Meimei, por Francisco Cândido Xavier, editora Grupo Espírita Emanuel, nos traz grandes lições para que possamos percorrer o caminho para a vida superior, aplicando sempre os ensinamentos de Jesus. Então, nunca se creias inútil. O caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros. E as leis de Deus não te conservaram onde te encontras se aí não tivessem necessidade de ti.
Reflete e reconhecerás que todos os seres ao redor de teus passos algo espera que os mantenha e auxilie. Erguendo-te cada manhã, observa e perceberás que todos aqueles que se te associam ao grupo doméstico aguardam o teu sorriso ou a tua frase encorajadora, nos quais se nutram de equilíbrio para mais um dia de trabalho e de esperança. Nas tarefas em que vejas, os companheiros te rogam cooperação. Na rua, os transeuntes te pedem paciência em que se te expressem o entendimento e a bondade. E a lista das requisições prossegue aumentando. O irmão da experiência comunitária te reclama simpatia, os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção, a planta te requisita respeito, a fonte espera que faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos. E se estiveres de pensamento acordado ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares que Deus necessita da tua colaboração e espera por ti. Para iniciarmos a semana com a certeza de que Deus nos aguarda, agradeço as bênçãos que me deste sem que eu soubesse compreendê-las. Supliquei-te defesa e determinaste que forças contrárias ao meu reconforto me atingissem o espírito e o ambiente em que me encontro, obrigando-me a longo esforço para criar refúgio e apoio para quantos me confiaste ao amor. E apenas, depois de observá-los felizes, é que reconheci comigo a alegria de todos eles em forma de segurança. Obrigado, Senhor, porque não me doaste aquilo de que eu precisava segundo as minhas requisições, e sim de acordo com as minhas necessidades. E agradeço ainda porque me mostraste, sem palavra, a significação do ensino que transmitiste ao teu apostolado da humildade. É dando que se recebe. Até domingo próximo. Muito bem, passamos agora ao sorteio de um exemplar do romance Quando a Vida Escolhe, autoria do Espírito Lúcio, recebido pela médium Zíbia Gasparetto, o livro que anunciamos no início desta edição. E hoje, quem ganha o livro é a nossa ouvinte Maria Lúcia Mucilo de Souza, que mora na rua Tiradentes, número 810. Parabéns, Maria Lúcia, você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana e muita paz e saúde. Vamos encerrar a nossa edição com a mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases,
nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.